Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Professor Arley Souza falando, dia 4 de outubro de 2023. Vamos iniciar aí nossa aula, nosso quinto encontro sobre direito eleitoral, falando exatamente, recomeçando de exatamente onde nós estávamos na última aula. Nós estávamos falando dos partidos políticos, né? Nos termos daquele nosso material didático distribuído para vocês, certo? Só com o que interessa, direto ao ponto. Então, nós vamos compartilhar com vocês o nosso material e vamos recomeçar exatamente de onde paramos, beleza? Vou compartilhar aqui agora com vocês, só um minuto. Nós tínhamos parado, meus amigos e minhas amigas, no estudo dos partidos políticos e tínhamos parado exatamente no artigo 17 da Constituição, certo? Desde já eu vou pedir desculpa a vocês, caso eu tussa um pouco ou falte a voz, que minha garganta está um pouco irritada. Eu tenho dado muitas aulas e acho que minha garganta vai precisar de uns dias de descanso. Só que eu terei descanso no próximo sábado e domingo. Então, estou aí com as pastilhazinhas, o Benalete, vocês conhecem, muita água, para ver se minha garganta aguenta aí mais alguns encontros para a gente cumprir nossa missão com vocês de ensinar o que precisa saber sobre direito eleitoral para a prova do TSE unificado. Então, se eu tossir, se eu ficar com o bichinho do ram-ram, desde já eu me desculpo, mas a aula vai sair muito bem e todo mundo vai sair daqui sabendo tudo sobre direito eleitoral e sobre partidos políticos, beleza? Dito isso, vamos continuar. Nós vimos na aula passada a importância dos partidos políticos. Nós vimos que a Constituição deu aos partidos políticos uma relevância, né? Trazendo no seu texto constitucional um conjunto de disposições que traduzem, né, a importância dos partidos políticos para a democracia brasileira, certo? As principais disposições da Constituição sobre os partidos políticos estão no artigo 17, ainda dentro do título dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, partidos políticos, eles têm tanta relevância que vieram tratados nesse título da Constituição. Pois é através dos partidos políticos que as políticas públicas podem ser implantadas, o acesso ao poder, ou seja, ao poder político, aos cargos eletivos, se dá. E, nesse sentido, para podermos concretizar os direitos fundamentais que a Constituição previu, é preciso, se quisermos implementar políticas de concretização desses direitos fundamentais, que aqueles que pretendem fazer isso estejam em partidos políticos, debatendo as ideias que permeiam o grupo social e traduzindo essas ideias democraticamente no parlamento e no poder executivo em políticas públicas, mirando garantir justamente esses direitos fundamentais previstos no artigo 5º, artigo 6º, no artigo 14, no artigo 12, tá certo? Que são os tópicos da Constituição que abordam os direitos fundamentais. Aí nós falamos dessa importância, do papel dos partidos na última aula, e íamos começar a debater disposições constitucionais sobre os partidos políticos. Essa é o ponto de onde nós paramos na última aula e de onde nós iremos continuar. O artigo 17 da Constituição, ele é o principal regramento dos partidos políticos, né? Ele prescreve que é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacional, ou seja, os partidos políticos não podem representar interesses de outros estados estrangeiros. Os partidos políticos devem atuar dentro do sistema partidário brasileiro e do sistema democrático, sempre buscando resguardar a nossa soberania como Estado, né? Soberano internamente e também independente no âmbito internacional.
também os partidos devem resguardar o regime democrático, certo? Partidos políticos que tragam ideias totalitárias, autoritárias, não estão atendendo esse requisito, portanto, inclusive, podem ter seu registro indeferido pelo TSE. Os partidos políticos também devem se garantir, no Brasil, na nossa Constituição, a ideia do pluripartidarismo. O que é o pluripartidarismo? É a mesma coisa que pluralismo político? Não, não é a mesma coisa. O pluralismo político é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e tem a ver com a convivência harmônica das várias perspectivas ideológicas que permeiam a nossa sociedade, que é tão complexa, né? Formada por tantos grupos sociais diferentes, com a colonização e com a história que recebeu influências de africanos, de índios, de europeus portugueses, europeus espanhóis, europeus franceses, europeus poloneses, que vieram fugidos da Segunda Guerra já mais recentemente. Também tivemos movimentos migratórios fortes para o Brasil durante a Segunda Guerra, de japoneses, né? Judeus que vieram aqui também instalar comunidades. Então, nossa cultura é muito rica por isso. Nossa sociedade é muito rica e a cultura brasileira ela é um caldeirão, poderíamos assim dizer, em virtude de todas essas influências. E também todas essas influências, elas repercutem, né, nas ideologias que predominam na nossa sociedade. Então, para a convivência harmônica de todas essas ideologias, nós temos o pluralismo político como um dos fundamentos da República. Show de bola, professor. E o pluripartidarismo? Pluripartidarismo quer dizer a existência de muitos partidos políticos dentro do jogo democrático. Nós não temos um sistema bipartidarista, né? Nós não temos um sistema de partido único, como é o caso, por exemplo, da China e da Coreia do Norte, onde só existe o Partido Comunista. Mas nós temos aqui a possibilidade da existência de vários partidos políticos que justamente servem para representar, dentro do palco da política, todas essas perspectivas ideológicas pressupostas quando da fixação do fundamento da República, do pluralismo político. Então, os partidos políticos são vários dentro do nosso sistema político eleitoral, certo? Atualmente, nós temos 30 partidos políticos vigentes e 3 federações, né? Que nós ainda vamos estudar o que são as federações, certo? Então, é possível, professor, emendas à Constituição que queiram transformar o Brasil em um sistema bipartidarista ou em um sistema de partido único? Veja, considerando que o artigo 17 está dentro do título dos direitos e garantias fundamentais, e considerando que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, prescreve como cláusulas pétreas os direitos e garantias fundamentais, fazendo uma interpretação sistemática desses dois dispositivos, a gente compreende que não estaria de acordo com o respeito à nossa Constituição e às próprias cláusulas pétreas, a mudança do texto constitucional para, por exemplo, impor a existência de um partido único ou de um sistema bipartidarista. Não. O nosso sistema ele é pluripartidário justamente para atender a essa regra constitucional e mira reconhecer um fato, né? Reconhecer um fato social que é a existência de múltiplas ideologias políticas que precisarão, portanto, de plúrimos partidos políticos para representá-las. Tá certo? Então, é outro princípio que deve ser observado dentro da organização dos partidos políticos dentro do Brasil. Além disso, os direitos fundamentais da pessoa humana e, além disso, observado ainda outros preceitos. Primeira coisa, o partido precisa ter caráter nacional. Caráter nacional. Professor, e o que é isso, caráter nacional? Isso quer dizer o seguinte, que os partidos, quando se formam, eles não podem
traduzir apenas interesses locais, regionais, ok? Eles precisam ter um caráter nacional, se organizar nacionalmente. É, inclusive, por isso que primeiro se cria a pessoa jurídica do partido político, no registro de pessoas jurídicas, e depois se vai cadastrar esse partido político no TSE, que é o órgão que tem jurisdição federal. É por isso também que, para se criar um partido político, é preciso a obtenção de apoiamento em pelo menos 1/3 dos estados da República, conforme nós veremos já já. E ainda é preciso a obtenção de um apoiamento mínimo de 0,5% do eleitorado da última eleição, para 0,5% do eleitorado que votou, né, validamente para a última eleição da Câmara dos Deputados. Então, o caráter nacional é um dos preceitos que devem ser observados quando se quer criar um partido. Ah, professor, eu sou paraibano, ou então potiguar, e aqui na Paraíba, no estado do Rio Grande do Norte, nós temos aí uma paixão pelo forró. E a gente quer criar o Partido dos Forrozeiros do Brasil. Beleza. Só que você vai ter que fazer desse partido um partido que respeite o caráter nacional. Então, você vai ter que obter apoiamento mínimo em pelo menos 1/3 dos estados da federação. Só para dar uma ideia para vocês como não seria tão fácil, né? Também seria preciso você obter assinaturas e apoiamento de pelo menos 0,5% dos votos válidos nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados. Em torno aí, votaram na última eleição cerca de 110 milhões de brasileiros, aproximadamente. E nos brancos e nulos, vamos arredondar para 100, né? Para essa conta ficar fácil. Então, você vai ter que ter um apoiamento mínimo aí de pelo menos 500 mil votos, certo? 500 mil votos equivale a 0,5% de 100 milhões. Então, é um trabalho árduo, né? Já houve partidos que tentaram ser criados, não obtiveram êxito porque não conseguiram apoiamento mínimo. E nesse apoiamento mínimo ainda se exige alguns requisitos. Por exemplo, quem apoia a criação de um partido não pode estar afiliado a algum partido. Isso aí é uma limitação que a lei traz. Então, tem várias, não pode ser apoiador de um partido quem teve o seu título cancelado, por exemplo. Então, ou seja, não está regular, né, com a sua inscrição eleitoral na Justiça Eleitoral. Então, não é tão fácil se criar um partido. A gente viu aí um exemplo do ex-presidente Bolsonaro, que mesmo com a máquina do Estado na mão e com, aparentemente, muitos apoiadores, não conseguiu formalizar essa criação do partido que ele queria, porque não conseguiu obter o apoiamento mínimo necessário, né, nos moldes que a lei exige para a criação do seu partido. Certo? Beleza, professor, entendi. Caráter nacional. Muito bom, tranquilo. Qual é outro preceito que os partidos devem observar? Os partidos não podem receber recursos financeiros de entidade ou de governo estrangeiro, certo? Ou ainda lhes deverem, né, subordinação. Isso é proibido. Ora, se os partidos precisam, para ser criados, fundidos, incorporados, resguardar a soberania nacional, não é permitido, dentro do nosso ordenamento jurídico, que partidos políticos recebam subvenções, né, dinheiros, recursos financeiros de governos estrangeiros ou estarem subordinados a esses governos estrangeiros. Isso colocaria em risco, meus amigos e minhas amigas, a nossa soberania nacional, certo? Beleza, professor. Se isso for pego, dizem que aqui não acontece não, no Brasil. Na Suíça, parece que há um boato que lá existe, né? Mas aqui no Brasil, apesar de alguns autores dizerem que isso acontece, nunca se provou nada, certo? Nem não sei se investigou devidamente. Mas se isso acontecer, isso é causa de extinção da pessoa jurídica do partido político. Extinção do registro dele, cassação do registro dele. Beleza, professor, tranquilo. Outro preceito que deve ser observado pelos partidos políticos dentro da ordem jurídica brasileira.
é que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Não é o Tribunal de Contas da União, não é um Tribunal de Contas dos Estados. É a Justiça Eleitoral. Tá certo? Prestar conta à Justiça Eleitoral. Na prova de vocês, o examinador vai dizer que os partidos políticos, por receberem verbas públicas do fundo eleitoral e do fundo partidário, devem prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Vai ter uma alternativa na sua prova dizendo isso. Aí você vai marcar assim, está errado. Essa prestação de conta desses recursos deve ser feita à Justiça Eleitoral e, a depender da esfera partidária, se o Diretório Nacional ou o Diretório Estadual ou o Diretório Municipal, essas prestações de contas se darão ou no âmbito do TSE, ou no âmbito do respectivo TRE, ou no âmbito do município. Tranquilo, pessoal? Por último, outro preceito que deve ser observado é que os partidos deverão ter funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Né? Que lei é essa, professor, que regula os partidos políticos e o seu funcionamento parlamentar? Existe uma lei que trata especificamente dos partidos políticos, que é chamada, por isso, Lei dos Partidos Políticos. É a Lei 9.096, de 95, certo? Essa lei regula como se devem funcionar os partidos políticos, como é que se dá a criação dos partidos políticos, como é que a pessoa pode se filiar ou não ao partido político, os preceitos mínimos que um partido político deve ter em relação aos seus estatutos. Isso tudo é regulamentado por essa lei, que nós vamos ver aqui, nesse nosso curso, as principais disposições dela e aquilo que foi cobrado nos últimos concursos sobre esse assunto, de modo que saibamos resolver as questões que vão cair na prova do TSE. Show de bola, professor, entendi. Além disso, diz o parágrafo 1º da nossa Constituição o seguinte: é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração para eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecerem normas de disciplina e fidelidade partidária. Esse parágrafo 1º, meus amigos, foi alterado por uma emenda constitucional que deixou o texto desse modo. Ele foi uma resposta dos parlamentares a uma resolução do TSE que permitia, que obrigava a verticalização das coligações. O TSE inovou na ordem jurídica, em certo momento da nossa história, ali por volta de 2005, 2006, por ali, e editou, por meio de resolução, a obrigatoriedade de os partidos, ao firmarem uma coligação no âmbito nacional, isso tornar obrigatória, né, a coligação idêntica nos âmbitos regionais e municipais. Isso gerou uma inquietação muito grande no parlamento brasileiro, o qual respondeu aos partidos políticos, aliás, respondeu ao Supremo Tribunal Federal, impondo, né, criando essa emenda constitucional, certo? Então, isso foi um fenômeno que nós chamamos no direito de backlash. Vou até digitar aqui, backlash. Quer dizer o quê? Quando o Poder Judiciário invade uma competência ou tenta atuar de modo a desrespeitar a classe política e as visões do parlamento brasileiro, vez por outra, o parlamento responde em um fenômeno chamado backlash, certo? Professor, você está botando uma palavra em inglês aqui na nossa
na nossa aula, professor. Meus amigos, é porque pode cair na prova de vocês, tá certo? E aí, se você não conhecer a palavra, você erra a questão mesmo sabendo do que se trata. Por quê? Porque quando o Supremo disse que essa resolução do TSE era constitucional, o sistema político brasileiro, os parlamentares, os congressistas fizeram essa emenda desobrigando os partidos a ter que fazer coligações verticalizadas, certo? Isso foi uma resposta do parlamento à decisão do Supremo Tribunal Federal, contradizendo os entendimentos anteriores da Corte Suprema. E, tendo em vista que isso aconteceu naquele momento histórico, que já aconteceu outras vezes, e também nós percebemos o contexto atual de algum conflito de poderes na nossa República, né? A gente percebe que o Congresso, muitas vezes, traduzindo, representando o povo, já que eles são eleitos, né, pelo voto popular, muitas vezes faz normas, emendas à Constituição que contradizem as decisões do Supremo anteriores. E pode, professor? Pode. Pode porque a declaração de constitucionalidade ou a declaração de inconstitucionalidade não impede a atividade legislativa, não impede a atividade de constituinte derivado. Então, vez por outra, isso acontece na nossa República. Aconteceu também esse fenômeno naquele episódio das vaquejadas, que foi proibida por uma decisão do Supremo, e por meio de uma pressão popular, os parlamentares colocaram uma emenda à Constituição, traduzindo a vaquejada, e também, se não me falha a memória, os rodeios, como um bem cultural, né? Debate profundo, foi tomado no Supremo, mas o parlamento, também no debate profundo, por meio dos representantes eleitos pelo povo, compreenderam diferente e protegeram a prática do esporte vaquejada, claro, regulamentando esse esporte para que não haja maus tratos aos animais, ou seja, tentando compatibilizar a importância do esporte, do fenômeno cultural, das repercussões econômicas que as vaquejadas têm dentro do Nordeste, principalmente no Nordeste, e, ao mesmo tempo, conciliar os princípios de proteção contra maus tratos dos animais, o que é possível, né? Bastando haver uma legislação adequada que fiscalize essa prática, né, desportiva, tá certo? Show de bola. Então, hoje em dia, portanto, a gente tem que estar atento a isso. Os partidos têm autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer as regras sobre a escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Não é permitido, meus amigos, coligações mais para eleições proporcionais. É permitido apenas para as eleições majoritárias. Professor, o que são eleições majoritárias e o que são eleições proporcionais? O senhor poderia me esclarecer? Claro. As eleições majoritárias são para aqueles cargos que, para que o candidato vença a eleição, ele precisa alcançar a maioria de votos. Ou a maioria simples, ou a maioria absoluta. Os cargos em que isso é exigido são os cargos de presidente da República, governador de estado, prefeito, e no âmbito do poder legislativo, os cargos de senador, certo? Para alcançar esses cargos, é preciso obter maioria, ou maioria simples ou maioria absoluta. Maioria absoluta será necessário quando houver, dentro da respectiva circunscrição, pelo menos 200 mil eleitores. Então, por exemplo, na eleição para presidente, é preciso que o presidente alcance a maioria absoluta dos votos válidos. Na eleição para governador, é preciso que o governador, né, obtenha a maioria dos votos válidos, a maioria absoluta dos votos válidos. E na eleição de prefeito, professor, depende. Se o município tiver mais de 200 mil eleitores, será necessário que esse município tenha
eleições em que o vencedor alcance a maioria absoluta dos votos válidos. Se é um município com menos de 200 mil eleitores, esse candidato a prefeito vencedor precisará alcançar apenas a maioria simples ou relativa. Beleza. E para o Senado também. Para o Senado se exige apenas a maioria simples, também denominada relativa. E os cargos proporcionais são quais, professor? São os cargos do parlamento na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Assembleia Distrital do Distrito Federal, na Assembleia Distrital, não, desculpe, o nome é Câmara Distrital, lá no DF, e também nas câmaras municipais, né, para o cargo de vereador. Beleza, professor? Então não é mais permitido coligações proporcionais. Show de bola. É permitido coligação apenas para as eleições majoritárias. Exatamente. Apenas para as eleições majoritárias. Show de bola, não é mais obrigatória a vinculação das coligações. Não, não é mais. Em virtude dessa emenda constitucional. Esse parágrafo primeiro do artigo 17, ele não cai na prova, não. Ele despenca, tá certo? Temos que ter ele memorizados em nossa mente, né? Nossa memória, nosso cérebro, certo? Porque ele cai muito, principalmente brincando com essa questão das coligações proporcionais, majoritárias, ok? Dizendo que os partidos têm autonomia, mas deverão obedecer às intervenções que o TSE fizer sobre essa autonomia partidária, tentando confundir o aluno, tá bom? Não é permitido que o TSE intervenha na autonomia dos partidos. O TSE ou a Justiça Eleitoral deve intervir apenas com a lei, certo? E todas as resoluções do TSE que forem tratadas de questões partidárias devem estar de acordo com a lei, certo? Beleza. Por quê? Porque essa autonomia dos partidos também não é absoluta, né? Nós já aprendemos que não há direito fundamental absoluto. Portanto, não há autonomia partidária absoluta, né? Os partidos precisam atender a esses requisitos, por exemplo, daqui, todos esses preceitos que estão no artigo 17, atender à soberania nacional, os direitos fundamentais da pessoa humana, porque também não há uma autonomia absoluta. Beleza, professor, beleza, compreendi. Partindo para o parágrafo 2º, nós temos o seguinte, ó, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Nós adiantamos um pouco isso na aula passada, né? Nós dissemos que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado que têm natureza associativa, mas têm um tratamento individualizado no Código Civil, conforme nós vimos no nosso Código Civil para esse concurso do TSE unificado. Então, o partido adquire no cartório de registro civil a personalidade jurídica e depois de adquirida essa personalidade jurídica, que ele vai tentar registrar os seus estatutos no TSE, buscando atender a regulamentação prevista na Lei 9.096/95, quanto ao apoiamento mínimo, quanto ao número mínimo de fundadores, que tem que ser no mínimo 101 fundadores. Ok? Beleza. Tranquilo, professor, tranquilo. Vamos agora analisar o parágrafo 3º do artigo 17. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, aí há dois incisos aqui, ó. Dois incisos importantíssimos, tá certo? O inciso 1 do parágrafo 3º e o inciso 2 do parágrafo 3º. Por que importantíssimos, professor? Porque aí está uma tentativa de, aos poucos, ir se reduzindo o número de partidos do país, certo? Alguns doutrinadores chamam esses dois incisos, né, de cláusulas de barreira, né? Ou o principal nome que pegou foi cláusula de barreira. É uma tentativa do legislador constituinte, derivado, de limitar e reduzir, com o passar dos anos, o número de partidos no Brasil.
que, apesar de nós termos esse princípio do pluripartidarismo, se notou, com o passar do tempo, né, da nossa república e da nossa democracia, que o número excessivo de partidos também traz transtornos, né? Nós já tivemos 33 partidos válidos no Brasil, hoje estamos com 30, mas ainda é um número elevado, certo? Isso gera dificuldade para a governança, isso gera dificuldade para acordos políticos, isso pode resultar em fenômenos históricos que se detectaram aí, que ficaram conhecidos aí, né, na mídia nacional, como mensalão, por exemplo, ou como presidencialismo de coalizão, entre aspas, em que o poder executivo, para poder ter apoio no parlamento e implementar a sua política pública, né, os seus ideais políticos, precisa fazer acordos que muitas vezes até Deus duvida, né? Até Deus duvida. E a lei, às vezes, inclusive, não permite. São acordos que traduzem corrupção, ou que podem traduzir corrupção. Então, isso gera um problema estrutural do país. E aí, tentando diminuir esses números de partidos políticos, houve essa emenda constitucional, que eu me referi atrás, né, lá atrás, e se criou essas limitações aí a alguns partidos políticos, por exemplo, quanto ao acesso ao fundo partidário, que são as verbas que vão manter o partido, e o acesso gratuito ao rádio e à televisão. E os incisos 1 diz o seguinte, não terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, os partidos que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão os partidos que tiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma dessas unidades da federação. Essa é a primeira cláusula de barreira, diríamos assim, existente já na nossa Constituição. Primeira, né? Veja que o inciso 1 quer refletir justamente a ideia do caráter nacional do partido. Exige uma votação mínima de 3% dos votos válidos. Se fôssemos considerar a eleição de 2022, seriam pelo menos aí 1,5 milhão de votos válidos em pelo menos 9 estados da federação. Né? Tendo em cada um desses estados, no mínimo, alcançado 2% dos votos válidos. Então, se o partido alcançou 3% dos votos válidos, mas só em São Paulo, ele não atenderia os requisitos para fazer jus às verbas do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão. Não alcançaria, porque tem que fazer isso em pelo menos 9 estados. Bom? E o segundo inciso diz o seguinte, que somente terão direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão os partidos que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Ou seja, ou ele fez uma votação mínima de 3%, dividido em 9 estados da federação, sendo votação mínima em cada estado de 2%, ou ele elegeu 15 deputados federais distribuídos em 9 unidades da federação. São esses os requisitos para fazer jus às verbas do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão. Acesso gratuito, entre aspas, né? Porque, na verdade, as emissoras elas obtêm benefícios fiscais em virtude de fornecer parte da sua grade horária para os partidos políticos ou para as eleições, certo? Beleza, professor, beleza. Show de bola. O parágrafo 4 é o seguinte, é vedada a utilização pelos partidos de organização paramilitar. Claro, né? Nossa Constituição não autoriza organizações paramilitares internamente, porque isso pode colocar em xeque a nossa própria soberania e a nossa própria unidade como federação.
né? Já que a nossa república é uma federação formada pela união indissolúvel. Então, é inadmissível a existência dentro do território brasileiro de partidos ou grupos paramilitares. Existindo isso, a intervenção vai fazer uso da força militar que possui para inibir essas forças paramilitares. Tá bom? Beleza, professor, beleza. Show de bola. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido político que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, ou seja, se você foi eleito deputado federal por um partido que não preencheu os requisitos mínimos para poder ter acesso ao fundo partidário ou à rádio e TV gratuitamente, se você é um deputado de um partido desse, você poderá migrar de partido, certo? Você poderá se filiar a outro partido sem perder o seu mandato, ok? Porque, em virtude das regras de filiação partidária, hoje em dia o mandato ele é considerado do partido, no que toca aos cargos proporcionais, deputado federal, estadual e vereador, e deputado distrital. Mas se você se elegeu por um partido e não tem alcançado esses requisitos, a tendência desse partido que você faz parte é que, com o passar do tempo, ele acabe. Porque ninguém consegue funcionar sem ter dinheiro, né? Cada vez mais esses partidos pequenos vão ficando mais fracos. Então, a Constituição autorizou o parlamentar que foi eleito por um desses partidos migrar de partido para um partido maior, certo? Para que ele possa ter mais estrutura, mais verbas para financiar a sua atuação política, não é? E aí, nesse sentido, essa seria uma justa causa para que o indivíduo migrasse de um partido para o outro. Bom, agora tem uma questão. Se esse deputado migrar de um partido pequeno demais, que não atendeu esses requisitos aqui do parágrafo 3º do artigo 17, incisos 1 ou 2, se ele migrar, é claro que ele vai aumentar o número de deputados daquele partido no Congresso. E esse aumento não vai repercutir, certo? Na distribuição dos recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Porque o objetivo é que o partido não tenha um ganho por isso. Porque se você incentiva que os partidos maiores tenham ganhos, né, com a migração de parlamentares para os seus quadros, você está, de algum modo, desestimulando o pluripartidarismo. E o pluripartidarismo, ele é um princípio. Porque se fosse assim, acabaria que todos os parlamentares iriam migrar para os 2 ou 3 maiores partidos do Brasil. E isso não traduziria o princípio, o preceito do pluripartidarismo. Show de bola, professor. Show de bola. Entendi. Parágrafo 6 diz o seguinte ainda. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores, ou seja, todos aqueles que são eleitos pelo sistema proporcional, que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos, perderão o mandato. Essa é a regra. Essa é a regra de fidelidade partidária. Se você foi eleito por um partido, em regra, o seu mandato não é seu. O seu mandato é do partido, porque numa eleição proporcional você recebe os seus votos, mas você, para poder alcançar a vaga no parlamento, você também precisa dos votos do seu partido. Certo? Show de bola. Então, em regra, você tem que ser fiel a esse partido. Agora, se você precisar migrar de um partido em alguma das situações por justa causa, a primeira é a que está prevista no parágrafo 5º, e a segunda são situações que a própria legislação prevê como justa causa. E, portanto, são as exceções, né? Salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecida em lei. Essa lei ainda não veio,
deixar claro quais são as justas causas. E, em virtude dessa omissão legislativa, vigora a resolução do TSE, que regulamenta quais seriam as causas, as justas causas para a mudança de partido dos parlamentares, né? Deputados estaduais, federais, distritais ou vereadores. Essa resolução do TSE é uma das resoluções que o Supremo considerou norma primária, certo? Norma primária, portanto, ela decorreu da própria Constituição. E enquanto o legislador não definir nessa lei, que aqui está prevista, quais são as justas causas e o procedimento para a perda do mandato, o devido processo legal, tem regulado essas mudanças de partido, essa resolução do TSE. Show de bola. Essa mudança de partido por parte desses parlamentares, também não será computada para fins de recebimento do fundo partidário ou outros fundos públicos e também acesso a rádio gratuito de televisão e rede e rádio, né? Você não vai ter acesso aí ao horário eleitoral gratuito. Beleza, professor? Beleza. Então, o cara pode mudar? Pode, excepcionalmente, desde que haja justa causa. Essas justas causas estão previstas aonde? Algumas na própria Constituição, que podemos dizer como sendo aquelas que acontecem quando o partido do deputado não alcançou as cláusulas de barreira, ou outra que é prevista na Constituição, quando houver a anuência do partido, e as outras que não estão previstas na Constituição estão previstas na resolução do TSE, e prescrevem, por exemplo, perseguição pessoal do parlamentar dentro do partido, mudança de diretrizes do partido em relação ao que era previsto no seu estatuto. Então, tem algumas que nós vamos dar aí ao caminhar dessa aula, algumas situações que autorizam a mudança por justa causa, certo? Mas lembrando, nenhuma das duas mudanças vai repercutir na distribuição dos fundos partidários e do horário do acesso gratuito, né, ao tempo de rádio e televisão. Beleza, professor? Tranquilo. Parágrafo 7º diz o seguinte, os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Então, pelo menos 5% do que os partidos recebem de recursos do fundo partidário tem que ser aplicados em manutenção de programas e difusão da participação da mulher na política. Agora, essa distribuição não é predefinida na lei. Caberá defini-la os interesses intrapartidários, ou seja, cabe ao partido internamente definir como é que esses 5% serão aplicados nesses programas de manutenção de mulheres na política ou de difusão da participação da mulher na política. Beleza, professor, beleza. Tranquilo. E o último parágrafo do artigo 17 diz o seguinte, ó. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que não é a mesma coisa do fundo partidário, certo? Fiquemos atentos. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha não é a mesma coisa do fundo partidário, ok? O fundo partidário ele é entregue aos partidos todos os anos. Todos os anos os partidos recebem o fundo partidário, que é o modo como eles se financiam, né, para a sua existência aí, ano a ano. Além do fundo partidário, quando é ano de eleições, o nosso legislador constituinte criou esse instituto chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Na última eleição, foram previstos para este fundo cerca de 6 bilhões de reais, 5,8 parece, foi 5,3 bilhões de reais para financiar os partidos políticos nas eleições de 2022, certo? Esse fundo tem algumas regras de distribuição de valores, as quais nós vamos ler na lei que regula, né, na lei 9.096, tá bom? Mas a gente tem que ter uma ideia, já saber
Fundo partidário é diferente de fundo eleitoral. Não é a mesma coisa. Tranquilo? Não é a mesma coisa. Fundo especial de financiamento de campanha para financiar a campanha. É utilizado durante o período eleitoral. O fundo partidário é entregue aos partidos todos os anos para a manutenção dos partidos ano a ano e as suas despesas. E esses fundos recebem verbas públicas, os partidos têm que prestar conta. A quem? Ao TCU? Não. À Justiça Eleitoral. Beleza, professor, beleza. Então, diz o parágrafo 8º o seguinte: o montante do fundo partidário, aliás, o montante do fundo de financiamento especial de campanha e a parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV, certo? A ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas. Então, para poder estimular e fortalecer, dar mais chance das mulheres ingressar na política, é preciso se definir um determinado valor para que elas possam gastar mais nas suas campanhas, porque se observa que quanto mais dinheiro você tem para gastar na sua campanha, maior a chance de você vencer, porque com mais dinheiro você consegue fazer um marketing eleitoral melhor, você consegue fazer mais santinho, você consegue pagar mais pessoas para trabalhar para você e tentar convencer mais os eleitores de que você é o melhor candidato. Então, os valores do FEFC e do fundo partidário que vão ser usados nas campanhas deverão ter uma destinação de no mínimo 30% em favor de candidatas mulheres. Entendi, professor, entendi. E a distribuição deverá ser realizada conforme os critérios definidos por quem? Pelos partidos políticos. Ou seja, pelos órgãos de direção do partido. Quem define isso não é a lei. É o órgão de direção do partido e os respectivos estatutos, de acordo com a autonomia partidária e o interesse do partido. Ah, professor, entendi. Show de bola. Show de bola, entendi, sim. Tranquilo todo mundo? Então, de 100 do FEFC que for recebido, 30 deverá ser destinado para financiar campanhas de mulheres. Professor, uma pergunta que vai cair na sua prova. Essa vai cair, certo? Eu faria, certo? Essa pergunta. Está na moda, né? Debate muito recorrente aí na televisão, para alguns um tema difícil, né? Polêmico. O que é que eu cairia? O que é que eu colocaria lá de debate? Em se tratando de uma mulher trans, portanto, um homem biológico que se sente mulher, que recebeu recursos dentro esses 30% devem financiar a campanha dessa mulher trans? Sim. Certo? Se for uma mulher trans, ela vai entrar na cota das mulheres. Ok? Não vai entrar na cota dos homens. Professor, mas ela não vai tirar a vaga de mulheres cis, não? Aí é problema do legislador. Aprenda o que vai cair na sua prova. Aí é problema político, é debate político, filosófico, polêmico, que ninguém aqui vai ter que entrar. A gente só tem que saber o seguinte: se for uma mulher trans, os 30% que é do FEFC para a campanha de mulheres, mulheres, né? Que a maioria das mulheres é cis, né? Cis, né? Chama cisgênero, não é isso? A maioria das mulheres é cisgênero. Essas vão competir com as mulheres transgênero por essa verba. Ou seja, elas vão competir com homens biológicos que se declaram mulheres por essa verba de campanha política. Certo? Beleza, professor. Eu posso marcar isso? Posso. Competência e qualificação no mínimo de cada candidata? Não, não tem previsão disso não, minha cara. Não há nenhum critério de competência, de qualificação. Não, professor, depois que a verba for encaminhada para cada uma, como cada uma se articula e com o que faz cada uma da verba, sendo ela cis ou trans, entendeu? Exatamente. Não, na verdade, essa verba vai ser distribuída por interesse do partido, de acordo com os órgãos de direção, mas aí depois que for recebido pelas beneficiárias, aí é a campanha de cada um, certo? Como você falou aí, de acordo com o carisma, as bandeiras defendidas, enfim.
e a própria articulação de cada uma, né, na população onde elas vão pegar. Exatamente, exatamente. Show de bola, show de bola. Então, compreendemos aí, lemos aí as principais normatizações previstas na Constituição. Pessoal, essa matéria cai e esse artigo cai, tá certo? Vocês já estão comigo há algum tempo aí, cursando comigo direito civil, direito processual civil, e vocês percebem que eu não sou muito de trazer texto de lei, né? Só, meus amigos, que esse tópico exige leitura desses dispositivos, certo? Que cai o texto. É claro que a compreensão, né, do sistema que a gente apresentou é importante, mas vocês precisam reler esse material, certo? E esses artigos, porque cai assim. Vocês vão ver já nas questões que nós vamos debater. Então, continuando a nossa exposição, né? Então, meus amigos, a legislação eleitoral estabelece requisitos para a obtenção do registro partidário. Inclusive, está errado digitado aqui, né? Depois eu vou ter que melhorar. A legislação eleitoral estabelece requisitos para a obtenção do registro partidário, com a apresentação de um programa e um estatuto. Isso está na lei dos partidos políticos, além do cumprimento de critérios como filiação mínima, apoiamento mínimo, distribuição geográfica deste apoiamento em pelo menos um terço dos estados, certo? Professor, quais são as principais fontes normativas, ou seja, os principais instrumentos legais existentes para que eu possa estudar os partidos políticos? Ou seja, quais são as principais normas que eu preciso ler profundamente para conhecer bem os partidos políticos? Se eu quiser me tornar um especialista em partidos políticos, você vai ter que ler a nossa Constituição, artigo 17, vocês já leram, né? Você vai ter que ler a Lei 9.096 de 95, que é a lei dos partidos políticos, e há resoluções do TSE que tratam do assunto, certo? A resolução 23.571 de 2018 trata dos partidos políticos, criação, extinção, critérios. Muitas dessas resoluções repetem o que está na lei e apenas dão efetividade às disposições da lei, dão concretude à disposição da lei. Essa resolução 23.571 de 2018 aborda o tema e a resolução 23.604 aborda o tema. Entendi, professor. Tranquilo. Show de bola. Show de bola. Sobre coligações partidárias, o que é que nós precisamos compreender bem, professor? Vamos lá. Lembrando o seguinte, essa aula, né, esses dispositivos que eu estou citando, que eu não estou lendo, por exemplo, a lei que eu estou citando, exigirá de vocês uma complementação da aula por meio da leitura, certo? Eu vou tocar aqui em todos os pontos importantes que têm caído em questões. Em algum momento eu até posso abrir a lei para discutir com vocês o texto da lei, mas não vai, isso não quer dizer que não seja necessário uma leitura da lei diretamente por vocês. Então, agora sobre as coligações partidárias. O que é que a gente tem que falar sobre as coligações partidárias? As coligações partidárias, elas desempenham um papel fundamental no sistema político de muitos países democráticos. Ou seja, não existe coligação só aqui não, certo? Essas coligações permitem que diferentes partidos se unam em uma aliança eleitoral, mirando fortalecer suas chances de eleger candidatos e alcançar seus objetivos políticos. Qual é o objetivo político de qualquer partido? Alcançar o poder. Esse é o objetivo político. Todos dizem que o objetivo político do partido é atuar em melhoria da sociedade, né? Atuar na melhoria do Estado. Veja, isso até em teoria é verdade, né? Mas, em resumo, um partido só poderá fazer isso, portanto, esses objetivos imediatos, se ele alcançar o poder. Portanto, o objetivo imediato de todo partido político é alcançar o poder político, certo? Beleza. No Brasil, as coligações partidárias são regulamentadas tanto na Constituição Federal, conforme nós lemos, que diz que é vedado a coligação em eleições proporcionais, como também tem regulamentações nas leis infraconstitucionais, certo? Lei dos partidos políticos e lei das eleições. Entenderam? Show de bola. Show de bola. Professor, qual é a lei das eleições? Lei 9.504 de 1997. Está aqui, ó. Lei das eleições, lei 9.504
de 1997. É outra fonte primária de estudo do direito eleitoral. Show de bola. No âmbito da Constituição Federal de 88, conforme a gente já estudou, no artigo 17, parágrafo 1º, as coligações partidárias são lá tratadas, né? E lá diz que é autorizado coligações para eleições majoritárias e é vedado a criação de coligações para eleições proporcionais. Estou só retomando que nós lemos, certo? Só retomando. Já no âmbito infraconstitucional, a regulamentação das coligações partidárias é prevista na Lei das Eleições, Lei 9.504, de 1997. E também existe uma regulamentação das coligações na Resolução TSE número 23609, de 2019. Ok? Tais normas estabelecem regras específicas para a formação e a atuação das coligações partidárias em eleições para cargos majoritários, porque para cargos proporcionais não é permitido coligação. Show de bola, show de bola. De acordo com a Lei das Eleições, principalmente o seu artigo 6º, diz o seguinte, é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária, certo? Ou seja, deixou claro lá que é permitido para a eleição majoritária. Está, portanto, né, adequada ao que disse a Constituição, no seu artigo 17, parágrafo 1º. Característica das coligações, né? O que é que caracteriza uma coligação? Veja, depois que a coligação ela é formada, ela passa a funcionar durante o pleito eleitoral como um partido, certo? Ela passa a funcionar como um partido único. Vários partidos se reúnem em coligação e, a partir dali, aquela coligação vai perdurar durante toda a eleição, todo o processo eleitoral, e vai atuar perante o juízo sempre como partido único. Beleza? E não individualmente. No relacionamento com a justiça eleitoral, ou seja, essa atuação é única, né? E a coligação vai representar os interesses daqueles partidos que a formaram, ok? A coligação, para poder atuar, ela recebe algumas prerrogativas, né? E também algumas obrigações, certo? Tem que obedecer algumas prerrogativas e algumas obrigações previstas no processo eleitoral. Show de bola, professor, show de bola, show de bola. Também no artigo 6º e parágrafo da Lei das Eleições, há regras sobre a forma de denominação da coligação, forma dela ser representada e atuar perante a Justiça Eleitoral. Show de bola. Dito isso, eu vou aqui interromper o compartilhamento com vocês e a gente vai ler um pouco da Lei 9.504, que trata da coligação, certo? É importante a gente ler alguns artigos da Lei das Eleições que tratam das coligações, beleza? Porque lá tem regras, por exemplo, como é que a coligação deve ser denominada, né? Como é que a coligação vai atuar em juízo? Qualquer partido pode indicar ou indica um delegado, ou indica um representante, ok? Então, vamos dar um estudo aqui, Ctrl F, coligações, para a gente debater o que está previsto no artigo 6º em diante sobre as coligações. Vou compartilhar com vocês, minhas queridas amigas e amigos. Olha o que é que diz o artigo 6º aqui da coligação, que foi alterado em 2021. Diz assim, é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária, certo? É facultado aos partidos políticos celebrar coligações para eleições majoritárias. Na prova vai cair. De acordo com o artigo 6º da Lei das Eleições, vai cair assim. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma coligação, celebrar coligações para eleições majoritárias e proporcionais. Vai cair assim na sua prova. Aí, se você cair nessa, você erra, certo? Fique atento. Isso é a velha pegadinha. Até porque,
a redação antiga, antes de 2021, ó, dizia isso, ó, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, tá vendo? Ó? Era a redação anterior. Então, como houve mudança recente, em 2021, enorme chance de cair na sua prova. Show de bola, professor. E além disso, professor, o que é que a lei das eleições fala sobre coligações? Parágrafo 1º fala assim, ó, a coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político. Ou seja, depois de formada a coligação, ela vai agir como um partido político só. Ok? Cada partido que a compõe não vai ficar podendo atuar individualmente naquela eleição. Eles vão agir sempre como um partido único. Beleza. Então, a coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político, no que se refere ao processo eleitoral. E devendo funcionar, quem manda é a lei, ó, e devendo funcionar como um só partido, quando for relacionar-se com a justiça eleitoral ou quando for tratar dos interesses dos partidos que a compõem. Show de bola. Tem uma vedação aqui na lei, ó. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político que a compõe, certo? Então, o que é que a gente tem que aprender com isso? Seguinte, pessoal, como é o nome da coligação? Geralmente é assim, coligação Vitória do Povo, coligação João Pessoa Melhor. Aí, ao lado desse nome de fantasia, vai ter lá as siglas dos partidos que a compõem, certo? Não pode haver uma coligação, por exemplo, imagine que o candidato tem o nome de Zezinho, né? Coligação do Zezinho, não pode, certo? Coligação de apoio a Joãozinho, não pode. Ou ainda a referência a número. Coligação 2222, não pode, né? Se for em relação ao candidato, né? Coligação número 13. Coligação os 13 melhores. Não pode. Coligação número... Enfim, esses números aí de partidos, eu não vou ficar citando o nome de partido, para ninguém me colocar em polêmica, porque eu estou querendo paz. Cada vez menos polêmica. Certo? Então, meus amigos, pode ter nome próprio, tem que fazer referência aos partidos que o compõem, mas não pode fazer referência ao nome do candidato e nem ao número do candidato. Show de bola. A lei é clara, né? Como diz Arnaldo. A lei é clara. Show de bola, professor. Tranquilo. Tranquilidade. E agora, vamos estudar o que mais ainda? Vamos ainda mais ficar no nosso debate. Na propaganda para a eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para a eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob nome da coligação. Veja que o que é que acontece? Como não é permitido coligações para a eleição proporcional, os partidos não podem fazer propaganda se referindo os partidos que compõem a coligação, diríamos assim, naquilo que diz respeito aos candidatos que estão concorrendo aos cargos proporcionais, ao fazer a sua propaganda, elas não podem ficar fazendo referência ao nome da coligação, certo? Você deverá usar apenas a sua legenda. Então, você tem lá uma coligação em que houve união entre o Partido do Brasil, por exemplo, e o Partido do Nordeste. Aí está lá, coligação Vitória do Povo, formada pelo Partido do Brasil e o Partido do Nordeste, para eleger o candidato majoritário à presidência da República. Beleza. Essa coligação pode. Quando os candidatos da coligação, da eleição proporcional, né, que pertence ao Partido do Brasil e ao Partido do Nordeste, quando os candidatos que forem fazer a sua propaganda, eles deverão fazer referência ao seu partido, ok? Não deverão ficar associando a sua imagem à coligação.
na propaganda proporcional, se faz referência ao partido, e não ao nome da coligação. Beleza, professor, beleza. Parágrafo 3º. Na formação das coligações, devem ser observadas ainda as seguintes normas, né? O que é que se faz na hora que se vai fazer uma coligação? 1. Na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer político dela integrante, a qualquer partido político dela integrante. Então, quando você tem vários partidos concorrendo, né, a um pleito, aliás, vários partidos formando uma coligação majoritária, normalmente você vê um candidato a presidente ou a prefeito de um deles e o candidato a vice de outro, né? Tranquilo, pode. Sendo candidatos filiados aos partidos que estão presentes na composição da coligação majoritária, qualquer um desses partidos poderá indicar o candidato à chapa. Beleza? Show de bola. Show de bola. Inciso 2. O pedido de registro de candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso 3. Então, quando o partido vai solicitar o registro de candidatura, que deve ser feito até o dia 15 de agosto do ano das eleições, esse pedido vai vir subscrito por quem? Pode ser qualquer uma dessas autoridades aí. Ou o presidente de todos os partidos que compõem a coligação, ou delegados desse partido, certo? Ou algum representante da coligação que recebeu uma procuração dos partidos que compõem a coligação e vai fazer essa representação judicial, né, no processo de registro de candidatura. Show de bola. Inciso 3. Os partidos políticos integrantes da coligação devem designar um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação. Já que a coligação vai atuar como um partido único, os partidos que integram essa coligação vai indicar um representante que vai agir em nome dessa coligação. Tá certo? Inciso 4. A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada como representante dela, ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo se nomear até, veja, se a coligação é para uma eleição municipal, uma eleição geral, ou uma eleição presidencial, para que haja delegados atuando perante a primeira instância, poderão ser designados no máximo 3 delegados perante o juízo eleitoral. Se for perante o TRE, no máximo 4 delegados. E se for perante o TSE, até 5 delegados. Questãozinha pronta na prova de vocês, né? Na prova do TSE, essa questão vai cair, certo? E eles vão ficar trocando isso aqui. Vão ficar dizendo que o número de delegados a serem designados para atuar perante o juízo eleitoral é de 4. Na verdade, é de 3. E assim por diante. Então, é preciso memorizar essa conjuntura aí, né, do artigo 6º, inciso 4, alíneas A, B e C. Tá bom? Questãozinha pronta. A gente tem que reconhecer as questões quando está estudando pela lei, certo? A gente já mesmo fica configurando a questão na nossa cabeça e, ao mesmo tempo, já configura a resposta. Que aí a gente surpreende o examinador que vai querer nos pegar que vai querer fazer com a gente a famosa pegadinha. Parágrafo 4º é o seguinte, ó, o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando for para questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatura. Nós vimos que a coligação, né, depois que ela é composta, realizada, ela atua como um partido só e os partidos que a compõem, em regra, não podem atuar sozinhos, de forma isolada no processo. A exceção é a prevista no parágrafo 4º do artigo 6º.
certo? Que diz o seguinte, olha, se o partido quer impugnar a própria existência da coligação, como ela foi formada, se ela foi formada de forma fraudulenta, se ela foi formada em desacordo com as diretrizes nacionais do partido, enfim. Aí o partido que está irresignado, insatisfeito com aquela coligação e quer impugnar a própria coligação, ele poderá agir sozinho em juízo para justamente levar esse debate ao Poder Judiciário. Beleza, pessoal? E por último, o parágrafo 5º fala que a responsabilidade pelo pagamento das multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes da coligação. Veja o que o legislador fez. Ele fez o seguinte, ó. Ele diz assim, meu amigo, seguinte, a coligação atua como um partido único. Então, se um candidato dessa coligação, que é filiado, por exemplo, ao Partido do Brasil, realiza propagandas indevidas, quem vai ser responsabilizado por essa propaganda vai ser o próprio candidato e o partido dele. Ou seja, quem vai ter que pagar essas multas vai ser o próprio candidato e o partido que ele está afiliado, não os demais partidos que compõem a coligação. Certo? Esse parágrafo 5º aí, ele traduz para muitos o que se chama na justiça eleitoral e no estudo dos princípios do princípio da responsabilidade solidária. Ou seja, o candidato e o respectivo partido são responsáveis solidariamente pelo pagamento das multas decorrentes de propagandas indevidas, né? Propagandas irregulares, propagandas eleitorais indevidas. Os demais partidos que compõem a coligação não são responsáveis. Show de bola, professor, show de bola. E aí, logo em seguida, começa o estudo das federações. E aí nós vamos voltar aqui para a nossa apostila para a gente debater primeiro, teoricamente, o que são essas federações, né? Que hoje existem 3 no Brasil, em vigor. Que diferenças elas têm das coligações, nós vamos apontar. E depois nós vamos ler as disposições da própria lei das eleições sobre essas federações, que são institutos razoavelmente novos, né, na medida em que foram criados a partir de 2021. Né? Então, se é uma coisa nova, professor, a tendência é que caia, certo? Então, a gente tem que estar atento nisso. Então, compartilhando com vocês novamente nossa apostila, vamos começar a falar das federações partidárias. Meus amigos, a formação de federações partidárias é uma prática que também é comum em sistemas políticos democráticos ao redor do mundo. Também existe, não é só daqui não é invenção do Brasil não, certo? Normalmente aqui no Brasil nada se cria, tudo se copia. Já ouviram falar nessa expressão? A gente muitas vezes, inclusive, copia mal feito, né? Faz uma cópia ruim, às vezes, das boas ideias que já permearam os outros países ou no cenário internacional. O bom seria que nós fôssemos autênticos, porque muitas vezes copiar ideias de outros países não traduzem o sentimento e a cultura nossa. E aí essas ideias vêm copiadas e não conseguem ter concretude no mundo real. E aí fica aquela disparidade entre o mundo real, que a gente vê, e o que a gente aprende na teoria aqui, na nossa prova, né, para concurso, certo? Isso acontece muito na área jurídica, beleza? Show de bola. Então, as federações são institutos que já existem no mundo, certo? E também o objetivo delas é semelhante aos objetivos das coligações, né? O objetivo é que os partidos que compõem a federação possam aumentar a sua chance de vencer as eleições e, com isso, chegar ao poder político. Ok? Essas federações partidárias, elas foram uma inovação agora de 2021, criada pela lei número 14.208 de 2021. Essa lei alterou a lei dos partidos políticos e também trouxe alterações na lei das eleições, tá certo? Que é a lei que regulou as federações detalhadamente.
ok? Ah, professor, interessante, interessante. O TSE também já regulamentou essa lei por meio da resolução 23670 de 2021. Professor, eu estou com pouco tempo para estudar. Eu devo ler a lei das eleições, a lei dos partidos políticos e a Constituição todinha, e depois de ler a resolução do TSE todinha? Veja, você que está com pouco tempo, meu amigo, primeiro, você tem que ler a Constituição naquilo que trata de partidos políticos. Isso você tem que ler. Mas se você quiser economizar um pouquinho de tempo, certo? Se você quiser economizar um pouquinho de tempo, eu tenho uma dica para vocês que a gente aprende, né, em virtude da nossa praxe, né, na nossa profissão lá na Justiça Eleitoral. Normalmente, as resoluções do TSE que regulamentam as leis, ou seja, a Lei 9.504 e a Lei 9.096, ela repete os principais artigos que estão na lei. Normalmente ela faz isso. Então, se ela repete os principais artigos que estão na lei, e aí ela traz algumas coisinhas novas, algumas cositas más, né? Você lendo a resolução e aprendendo ela bem, talvez não seja necessário ler a lei. Compreendem? Porque a resolução copia muitas coisas que estão na lei e ainda traz uns detalhezinhos. Então, poxa, eu estou sem tempo, professor. Se o ideal é você ler tudo, né? O ideal é você ler tudo, certo? Mas a gente sabe que na nossa praxis e no nosso estudo são muitas disciplinas e a gente às vezes não consegue ler tudo. Então, se eu tiver que escolher entre ler todas essas leis e eu não tenho tempo, eu já leio a resolução que trata do tema. Porque a resolução, naquilo que for pertinente, ela não só vai copiar e colar o artigo que está na lei respectiva, mas ela, inclusive, faz referência ao artigo da lei, né? E ela traz a redação praticamente ipsis-literis. E as resoluções do TSE, elas são fontes muito importantes do direito, de modo que, se eu fosse um examinador, né, eu usaria muito da resolução para fazer as questões. Porque elas atualizaram as leis eleitorais, elas dão concretude às disposições legais, elas repetem muitas vezes o que a lei diz. Elas, inclusive, só deveriam fazer isso, mas elas ainda fazem mais. Às vezes, ela até inova na ordem jurídica, como foi o caso da resolução da fidelidade partidária e da verticalização das coligações. Então, elas caem muito na prova. Tem pouco tempo, parceiro? Tem pouco tempo? Vai ler a resolução que trata do assunto, tá certo? Que aí você vai aprender o suficiente para acertar as questões da sua prova. Entendi, professor, a sua dica. É uma boa dica, hein? Dica aí de milhões, tá certo? Beleza, beleza. Vamos agora retornar aqui o nosso estudo da apostila, né? Então, federação partidária, portanto, o que ela seria? Ela é uma união de 2 ou mais partidos. Então, nisso ela é igualzinha à coligação. Nessa primeira parte. Ela é uma união de vários partidos, 2 ou mais, certo? Que deverão perdurar por pelo menos 4 anos. Aí, nisso, ela é diferente da coligação. A coligação é criada para uma eleição. Ela funciona durante o período eleitoral. Só pode ser criada para a eleição majoritária. As federações, não. As federações são criadas para um prazo mínimo que a lei fixou de 4 anos, certo? A federação também vai atuar como uma agremiação partidária única, ou seja, como um partido só. Ela vai atuar como um partido só. Só que ela deverá perdurar por, no mínimo, 4 anos. A coligação atua como um partido só que ela só atua durante o período eleitoral. Beleza, professor, beleza. A federação precisa ser registrada no TSE. Há uma formalidade maior na criação de uma federação, certo? É preciso a criação, inclusive, de uma pessoa jurídica própria, no registro de pessoas jurídicas, que vai declarar a existência e a união desses vários partidos, que são pessoas jurídicas, e depois elas são registradas no TSE. As coligações não necessariamente precisam ser registradas no TSE. Como elas têm uma vida temporária, né?
se for uma eleição municipal, por exemplo, as coligações só são registradas no sistema CANDE de registro de candidaturas, e quem gerencia isso é a Justiça Eleitoral do município, o juiz eleitoral. É ele quem vai fiscalizar a correção, né, o atendimento às normas para a criação daquela coligação, que só vai perdurar durante o período daquela eleição municipal, por exemplo. Então, a federação tem uma formalidade maior na sua criação. E ela tem que perdurar no mínimo por 4 anos, enquanto a coligação só perdura durante o período da eleição. Essa questão vai cair na sua prova. Eles vão querer dizer que as coligações, assim como as federações, depois de criadas, devem perdurar por 4 anos, no mínimo. Se eles disserem isso, vai estar errado. Certo? Beleza, professor. Beleza. Uma das principais vantagens das federações partidárias é a capacidade de unir diferentes forças políticas, agregando diferentes perspectivas e interesses. Essa diversidade pode enriquecer o debate político e ampliar a representação de grupos e de ideologias na esfera pública. No entanto, as federações partidárias enfrentam também desafios, ou seja, não são só flores, né? A doutrina e os pensadores do direito, por que não dizer, às vezes, numa prova discursiva, numa prova que você vai ter que fazer uma redação, você precisaria ter essa argumentação que eu vou trazer agora. As federações também são objeto de algumas críticas, né? Porque as federações permitem, por exemplo, a sobrevivência por muito tempo de partidos nanicos, né? Porque como elas podem ser utilizadas para eleições proporcionais, permitindo que partidos políticos grandes se unam com partidos nanicos, né? E tenham com isso acesso ao fundo partidário, ao horário eleitoral gratuito, e mais, que possam concorrer para eleições proporcionais, isso poderá fazer com que perdure a vida desses partidos nanicos. E as reformas à Constituição que aconteceram eram no sentido, sim, de garantir o pluripartidarismo, mas que, com o passar do tempo, sem receber recursos, sem ter acesso gratuito à rádio e TV, esses partidos nanicos, né, que apenas se tornaram quase que empresas ou feudos, né, de alguns caciques partidários, permanecerão existindo, certo? Então, essa é uma crítica que a doutrina traz. Então, a gente que vai fazer uma prova de TSE de analista, né, pode cair um debate desse na sua redação, certo? Então, a gente tem que estar atento a essa crítica, né? Essa é uma das críticas, né? Por exemplo, a primeira crítica, essa é uma, outra, diz o seguinte, ó, em algumas situações, a cooperação entre os partidos pode ser difícil, pode ser gerada divergências ideológicas, estratégicas ou pessoais. Vemos e convenhamos, as federações, elas nascem para chegar ao poder. E muitas vezes os partidos que a compõem, ou os dirigentes desses partidos, muitas vezes, como têm interesses egoísticos, né, isso pode fazer com que os partidos que compõem essa federação não tenham o mesmo direito de voz, né, não possam intervir tanto quanto os partidos maiores. E isso pode gerar problemas no próprio funcionamento da federação. Beleza? Então, primeira crítica, né? Divergências pessoais entre aqueles que comandam os partidos que compõem a federação. Outra crítica, né? Dificuldade de transparência, certo? Quando você une vários partidos em uma federação, a federação vai ficar durante 4 anos funcionando como partido único. E essa federação, inclusive, vai ter funcionamento parlamentar, certo? Isso pode reduzir a transparência e o modo em que essas decisões políticas dos caciques dos partidos que compõem essa federação, que formam essa aliança, fiquem menos transparentes, né? E a transparência é um ideal de um sistema democrático, né? Transparência, liberdade de informação, publicidade, liberdade jornalística. Pois somente assim é que se poderá fiscalizar a atuação desses partidos e mesmo informar ao eleitor que pretende votar em partidos ou nesta federação, melhor, para que o eleitor possa tomar as decisões no seu voto com mais segurança, né, com mais informações seguras
sobre como as decisões internas da federação são tomadas. Então, isso é outra crítica que nós encontramos presente na doutrina sobre a questão das federações, certo? Outra questão relevante é o equilíbrio de poder dentro das próprias federações, né? Normalmente não há um equilíbrio de poder dentro das próprias federações, né? Isso cria instabilidades. Veja, são várias pessoas jurídicas dentro de uma única pessoa jurídica chamada federação. É como se várias empresas se unissem para formar um consórcio. Mutatis mutandis, né? Estou só dando um exemplo. Não são empresas, são pessoas jurídicas de direito privado que não têm fins lucrativos. Mas essa união de várias pessoas jurídicas numa só pode gerar desequilíbrio de poder, e aí alguns desses partidos que fazem parte da federação se sentirem prejudicados e, por isso, dificultar a própria governabilidade, porque um dos objetivos também das federações foi que o eleito pela federação para o poder executivo tivesse também eleito vários parlamentares e, com isso, pudesse ter uma maior governabilidade. Ou seja, o problema que teria sendo resolvido pela federação poderá persistir, né? A dificuldade de governabilidade e, com isso, consequentemente, a realização de práticas não republicanas na hora de se buscar apoio no parlamento para a aprovação das políticas que o governante de plantão pretende aprovar, certo? Beleza. É essencial que todos os partidos envolvidos na coligação, na aliança, né, na coligação não, na federação, sejam ouvidos e tenham algum poder de influência nas decisões, né? Isso vai evitar um autoritarismo dentro da federação, um despotismo, uma imposição, certo? Se o nosso sistema é democrático, a ideia é que nas federações as decisões também sejam tomadas de forma democrática, né? Essa, pelo menos, foi o ideal quando se criou o Instituto. A igualdade de participação e a negociação transparente são fundamentais para o próprio funcionamento das federações partidárias. Ok? Entretanto, esse é um instituto novo, né? Eu diria, um corpo estranho ao nosso sistema político e à nossa história política, e que veio na contramão desse esforço de se reduzir o número excessivo de partidos que existiam no nosso sistema e que, por meio da introdução dessa cláusula de desempenho, né, ou cláusula de barreira, que foi colocada no artigo 17 da Constituição, por meio dessa emenda constitucional, todo aquele trabalho para tentar reduzir os partidos e acabar de vez com partidos nanicos, que são, na verdade, diríamos assim, expurgos do nosso sistema, pois não tem relevância nenhuma na representatividade política e das ideias que compõem a sociedade brasileira. Isso acaba se atrasando por mais tempo, dificultando a governabilidade, certo? Fica essa observação aí, né, sobre as federações. Nós vamos dar um intervalozinho agora de 20 minutos. Eu vou molhar minha garganta com água, certo? Com água. E a gente volta daqui a pouco, tá bom? São 8 horas e 30 minutos. A gente volta às 8 horas da noite e 45 minutos, tá bom? Agradeço a todos a atenção. Estaremos de volta daqui a 15 minutos.